Aqui tudo ok. Já estamos gravando. Tudo ok, só não tá aparecendo Paulinho aqui pra mim. E aí? O Vaz não pode participar. Por que você não pode participar, Paulo? Participe. Estou vetado, é? Participe. Eu vim aqui pra gente conversar, nós dois. Olha aí, Alex aqui já mandando ver aqui. Bom dia, Carla Dourada. Aí, a esposa aí de Paulinho aqui, Cíntia, bom dia. Eu vou começar aqui para não ficar... Vamos. Daqui a pouco a gente vai ajustando aqui as coisas aqui. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, Júnior ajuda a gente também. Hein, Júnior? Joia, a gente tá aqui no estúdio aqui de Júnior, estúdio Palma, para fazer essa brincadeira aqui, que é uma brincadeira que vai levar saúde, né? É uma brincadeira que vai levar saúde pra galera. Vamos lá. Eu tô aqui com um parceiro aqui, antigo aqui, Paulo Vaz. Eu tinha uma assessoria esportiva, ainda a gente trabalhava com corrida, eu e o sócio inicialmente. E aí a gente precisava de um outro professor para me substituir lá, porque eu abri essa turma lá na Jaqueira, num período de férias de um aluno, e aí esse aluno estava voltando, eu precisava de alguém para substituir, encontrei uma pessoa e esse cara precisava viajar. E aí ele me direcionou o contato de Paulinho. E aí inicialmente ficou ali trabalhando com a gente no grupo e ele virou um parceiro, né? Foi professor do grupo de corrida durante anos. A gente abriu uma sala de treinamento funcional um tempo, assim que o treinamento funcional começou, a gente foi em São Paulo e aí bebeu lá na fonte, lá do cara que trouxe o treinamento funcional para o Brasil. E aí a gente abriu uma sala lá no Pina e aí essa amizade e o trabalho só foi se fortalecendo. E aí a gente trocou as ideias, as famílias se gostam, a gente se curte e a gente resolveu aí bater um papo aqui com essa turma boa da atividade física que está preocupada com saúde para trazer algumas coisas relacionadas com atividade física e com nutrição também. Então, o Paulo Vaz vai falar alguma coisa aqui, a introdução dele aqui. Cara, prazer estar contigo aí. Porra, é massa. Me aceita aí, por favor. Eu te aceito, meu irmão. Eu não sei nem te aceitar aqui, velho. Pô, acho que tu já falou, já nos apresentou, né? É. A gente tem aí nessa brincadeira, acho que 20 anos quase. Pô, eu tava fazendo as contas, cara. É muito tempo. 20 anos de história. É muito tempo. E trabalhando diretamente com movimento, com atividade física, com exercício físico. Uhum. E agora você, nessa nova empreitada aí, não que antes não cuidasse dessa parte nutricional. Aí. Agora a gente tem uma toda Mas dividida agora aí. algo mais direcionado e fortalecido, né? Mais profissional, vamos colocar assim. E aí a gente vai bater um papo, falar um pouco daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente apresenta e entende por importante na relação de exercício físico, de nutrição e ajudar Ajudar a turma, né? Ajudar a turma a chegar a objetivos concretos. Rapaz, eu tô em duas profissões, a gente é comum em uma profissão. E essa profissão da gente, ela tá relacionada com o princípio básico da natureza, que é se entregar, né? E a gente se entrega às pessoas. A gente se entrega na área da nutrição, a gente se entrega às pessoas na área da atividade física. Por meu celular, se ele tem uma conexão 24 horas com os meus clientes, assim, eu posso não responder naquela hora, mas se quiser mandar uma mensagem para mim de 2 horas da manhã para não esquecer, mandou, vai lá, a mensagem vai estar recebida, assim que eu tiver conectado novamente, eu vou responder essa mensagem. Eu acho que essa conexão é muito importante e essa entrega. E aí, quando a gente estava bolando esse encontro, Paulinho fez, e aí, a gente vai falar sobre o quê? Vamos bater um papo, descontrair, mas a gente vai falar sobre o quê? E aí eu disse, pô, vamos falar. Eu estava pensando aqui em falar sobre metodologia SMART para a construção de um objetivo que seja alcançável. Estava pensando em falar um pouco sobre o modelo transteórico de Prochaska e de Clement. Pensando em falar do loop do hábito. Aí Paulinho foi, massa. Massa, é assim, pô, muita coisa Falou nova, difícil, falou né? difícil. E aí eu fiquei pensando, eu disse, poxa, será que essa fala difícil, assim, talvez seja boa pra mim, né? Trazer essas informações, pro povo achar que eu sou inteligente. Bom, será que com a galera que tá conectada, será que isso é legal mesmo? Será que essa audiência das pessoas que vão acompanhar, que vão estar
engajadas no processo. Será que isso é legal ou a gente partir para uma coisa que seja mais do dia a dia da turma? E aí a gente reestruturou a história. Pode ser que essas histórias entrem. E, na verdade, isso já tem lá no meu Instagram, já tem alguns posts relacionados a isso. Mas aí a gente vai fazer uma coisa mais simples um pouquinho, né, Paulinho? Cara, eu acho que é interessante a gente direcionar para aquilo que a gente lida no nosso dia a dia. E aí a gente vai abranger muita coisa, cara. Eu acho que se a gente, de alguma maneira, tenta se utilizar aí de conteúdos mais elaborados, a gente entra para uma parte mais científica da coisa, que não é tão aplicado, nem sempre é aplicado. Isso. Então vamos direcionar para o que a gente vê no dia a dia. Às vezes fica até chato para quem está escutando. Exato, também, né? Fugir um exato. pouco da realidade dele, a coisa mais conectada com a realidade dele, talvez fique mais gostosa. Fazer para a turma entender. Exato. E aí, tu quer começar por onde? Tu quer começar? Tu quer que eu comece? Pô, vamos começar. Eu achei que a gente tinha começado, né, na verdade, né? A gente está nos ajustes aqui ainda. Vamos começar falando de estilo de vida, cara, de comportamento. Eu acho que aí vai comportar tudo isso que a gente vinha falando até agora. Estilo de vida e comportamento. E então, falando do comportamento, essas coisas muito difíceis que eu estava falando, está relacionado com comportamento, mas a gente vai falar de forma mais fácil, né? Sem muito get-get. E aí, essa mudança de comportamento na vida da pessoa é uma coisa que hoje eu entendo dentro da nutrição, e você deve perceber isso na educação física também, mas dentro da nutrição, uma elaboração de cardápio e você seguir um cardápio, eu acho que está muito mais vinculado a uma mudança de comportamento, de entender o seu lado emocional, de como se relacionar com a comida do lado emocional, entender os gatilhos que vão te levar a sabotar essa tua dieta, essas coisas, do que o plano alimentar propriamente dito. Tu saiu aqui. Saí. Não, Saiu? vai continuar. A gente está Então tentando resolver as Então eu vou as continuar aqui. intercorrências. E aí, essa história do comportamento, do emocional, de estar vinculado ali aos seus objetivos, tem uma significância muito maior do que o plano alimentar propriamente dito, né? E aí, quando a gente vai para uma mudança de comportamento e está relacionando essa mudança de comportamento com os hábitos alimentares também, seria interessante a gente mudar padrões aos poucos, né? Na minha elaboração de prescrição de dieta, eu gosto muito de mudar poucas coisas que já fazem parte da rotina da turma. Então, deixa eu aceitar aqui de novo, Paulinho. E aí eu sempre envio um questionário antes para o pessoal responder. E aí, nesse questionário aqui tem um histórico também da alimentação, fala sobre o que a pessoa gosta ou não gosta de alimento, fala das doenças familiares, do histórico de doença pessoal da pessoa. E na parte alimentar, se eu pegar 80% e manter das coisas que ele já faz no padrão alimentar dele, e daqueles 20% que ele faz errado, a gente tentar fazer essa mudança de uma coisa disfuncional para uma coisa mais funcional, é mais fácil a pessoa estar conectada com essa mudança, com esse êxito dentro do processo, né? Diferente de eu pegar e mudar todo o comportamento da pessoa, inserir vários alimentos que já não fazem parte do dia a dia dela, tudo novo, com compra nova, com treinamento de funcionário se tiver novo, com essa entrada dentro da cozinha para fazer a comida diária lá. Então é muita novidade. Então, se a gente conseguir manter assim 80% do padrão do que aquela pessoa já faz e fazer uma modificação pequena, eu acho que o êxito é maior. Não sei se na educação física, na atividade física, isso se reflete da mesma forma. Cara, a questão é a seguinte. A gente estava com um probleminha técnico aqui, mas eu saí porque estava prejudicando o áudio da gente, cara. Então, não sei por que razão o meu áudio não estava baixando. Mas enfim, a gente continua ao vivo.
Eu acho que tu vai ter que botar um fone que lá tu no gosta. Emerson _ Damásios, certo? E aí, velho, em cima disso, eu acho que quando a gente fala de estilo E de tu não vida... tá aparecendo não no ao vivo, não? Quando a gente fala de estilo de vida, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente tenta estabelecer aí protocolos por meio de pequenas metas, mas protocolos que a gente possa realmente alcançar, objetivos que a gente possa realmente atingir. Então, o que é que eu tento sempre colocar para o pessoal em cima disso que você falou? Pô, Paulo, o aluno chega, pô, Paulo, eu, sei lá, preciso perder peso, mas eu não gosto de fazer atividade nenhuma, não gosto de academia, não gosto de caminhar, não gosto enfim, de fazer nenhuma atividade física que vai contribuir com essa perda de peso. A gente tem que estabelecer pequenas metas que estejam inseridas no dia a dia desse sujeito. Que metas são essas? Pô, tenta ir na padaria sem carro. Às vezes tem muita gente que mora ali a 2, 3 quarteirões da padaria, mas não vai comprar o pão sem carro. Usa o carro para tudo. Eu não caminho nada, mas se eu passar a caminhar 200 metros todos os dias, no final da semana eu já tenho uma caminhada significativa aí, entende? Eu já consegui introduzir um gasto maior, que de certa forma já vai influenciar na minha perda de peso, que vai dar uma chacoalhada nesse meu comportamento que antes era totalmente sedentário. Enfim, a gente consegue, por meio de pequenas mudanças, chegar ao objetivo maior. É lógico que eu quero que esse sujeito faça exercícios físicos, atividades físicas diárias, pelo menos 30 minutos todos os dias. De uma forma sistematizada, de uma né? forma sistematizada, organizada. Por quê? Porque isso vai ser importante para a gente estabelecer esse padrão de comportamento e ter esses benefícios de maneira mais duradoura, a médio e longo prazo. Não adianta a gente querer a coisa da noite para o dia, porque nem sempre isso vai ser conduzido, vai ser perpetuado a médio e longo prazo. E é o que a gente, de certa forma, a gente não quer, né? A gente quer que o sujeito introduza ali padrões significativos para que ele continue dentro da atividade. Não dá para subir um prédio de um dia para o outro, né? É interessante as pessoas construir na pensarem base. nisso, né, cara? Porque tudo que a gente faz na vida demanda dedicação e demanda tempo, em qualquer setor. Então, nessa parte relacionada à saúde, a condicionamento, a processo, a gente tem um processo aí para ser feito, para ser direcionado e para ser vivido. A gente tem que viver dentro desse processo para conseguir atingir as metas. Eu acho que é por aí. E deixar daquela ideia imediatista, né, cara, que todo mundo tem. Pô, as coisas têm que ser para ontem, eu tenho que emagrecer para ontem, eu tenho que ficar mais forte para ontem, meu bumbum tem que ficar mais durinho logo, minha coxa tem que engrossar, e não é bem assim. A gente tem que ir no passo a passo. O caminho é esse. E aí, velho, associando atividade física orientada, associando essa parte nutricional, conseguindo organizar a vida no sentido de administrar melhor o estresse que a gente tem no nosso dia a dia. Aí entra trabalho, entra as obrigações de família, entra o todo que a gente vive. Eu acho que a gente consegue ter resultados significativos e legais. Boa, vou puxar essa câmera aqui. Tu deu algumas deixas aí, e muito interessantes. A primeira é desse imediatismo, né? E aí tu falando aí e eu analisando dentro daqueles conceitos muito difíceis que eu imaginei, tá? Mas, pô, tá tudo aí em relação a isso que a gente tá falando aqui. E aí a primeira coisa é essa questão do imediatismo, né? Cara, atividade física é para sempre, né? Para que ser tão rápido essa tua conquista desses teus objetivos, se é para sempre? Né? É algo que tem que ser incorporado, cara. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar no dia a dia, né? Exato. Vamos colocar ali Pequenas metas. pequenas metas, exatamente. E então, uma vez eu estava assistindo um podcast de uma turma aí, eu e a esposa fizemos um investimento aí de um curso que era da área financeira, e aí ela tem mandado uns podcasts para mim, umas coisas que é dessa turminha, né? E aí ele recebeu um convidado, e aí o cara tava falando, é muito mais fácil a gente, nas metas menores, a gente fazer os ajustes do que a gente programar uma meta que seja muito grande e perder esse controle de onde a gente está, né?
E aí, de repente, a gente tem uma recaída e a gente não retoma as coisas. A gente faz alguma coisa de errada no meio do caminho e a gente não tem um feedback legal para a gente retomar o processo com as coisas certas. E aí, eu trago para o mundo da atividade. Eu gosto de usar muito essa analogia de, você tem que fazer um deslocamento que é de Recife até Fernando Noronha no barco. O que é que vai ser mais difícil? Você dar uma tirada direto para Fernando Noronha ou você ir fazendo pequenas paradas no meio do processo e essas paradas seriam teus objetivos, né, de conquista, né? Ou o cara sai daqui e vai para Itamaracá, dá uma parada de Itamaracá e aí o cara descansa, o cara se alimenta, o cara pega energia de novo, o cara dorme para no outro dia o cara seguir viagem para uma ilha que seja mais próxima e aí o cara vai traçando essas metas pequenas para lá na frente o cara vai atingir esse objetivo e vai chegar lá, né? O cara vai terminar chegando em Fernando Noronha, não é isso? E aí, dentro da atividade física, eu vejo também a gente que trabalhou e trabalha com corrida, com prescrição de treino, e dentro da prescrição de treino inteligente, a gente tem várias modalidades de treino dentro da planilha, né? Eu vejo uma turma aí do tempo do HIIT fazia sucesso, o cara subia na esteira para dar pancada todo dia, né? E aí não tem outro caminho que não seja a lesão, né? E aí o trabalho da gente era um trabalho mais coerente, né? A gente tinha um treino que era um treino intervalado puxado, a gente tinha um treino intervalado mais longo ou mais curto, dependendo do objetivo. Mais duradouro. A gente tinha um treino que era contínuo, então a carga era mais leve. A gente tinha um treino que era longo, que tinha um volume grande, mas era ainda menor. E aí dentro do treino intervalado, que o cara precisa fazer 10 tiros de 1.000, vê que ajuste legal o cara tem para fazer, né? O cara dá um tiro de 1.000, ou faz uma corrida de 1.000 metros, e aí o cara tem um intervalo. E aí, nesse intervalo, o cara analisa se o cara foi... Porque a gente tinha... esse 1.000 metros o cara tem que fazer em um determinado tempo, né? Tinha isso. E aí, o cara avalia se o cara foi mais rápido ou foi mais lento. E aí, no próximo tiro, o cara faz o ajuste, né? E aí, o cara conseguiu fazer os 5 tiros. E aí, ele vai perceber se ele precisa agora de uma regeneração maior ou se ele manter aquele mesmo intervalo de 3 minutos para fazer a outra sequência. E é isso que está inserido dentro do planejamento, né? Na hora que o cara traça metas que sejam metas execuíveis e metas mais próximas, metas pequenas, como eu faço lá no consultório, poxa, a cada semana a gente tem uma meta de emagrecimento, né? Vai ser quanto? É 400 gramas, é 500 gramas, 600, né? Então você pode ir mais apertado, numa dieta mais rígida, que não é sólida. Você pode aos poucos ir caminhando e fazendo a conquista e reajustando as coisas que deram errado, né? Porque vai ter os momentos sociais que tiram o cara ali do prumo, né? Vai ter uma festa, sempre tem datas comemorativas, né? Vai ter viagem que faz parte do processo, vai ter férias com o menino. Todas essas coisas são coisas que A coisa é dinâmica, né, cara? É dinâmica, né? E aí vai tirando a pessoa. E aí você vai saindo um pouco do processo, mas, poxa, você tem um objetivo tão perto ali, tão próximo e tão pequeno, que te dá a condição de retomar o processo rápido, alcançar a meta novamente, te deixar motivado para seguir no caminho, né? Do que programar uma coisa que seja muito longa, não. Qual é o seu objetivo? Eu quero perder 10 quilos. Para quando? Não, eu quero o mais rápido possível. É complicado, né? Né? É complicado. E em cima disso que você falou, das programações diárias, semanais, enfim, é muito interessante. Eu costumo falar para o pessoal, quando a gente fala de prescrição de treino, de atividade física, de exercício físico, atividade física programada, esse controle da carga em função do estímulo, em função daquilo que vai ser feito, isso é diário, cara. Isso é diário. No exemplo que você deu, eu posso ter programado para o treino de hoje 10 tiros de 1.000 metros em 5 minutos, pegando aí um exemplo, só para servir como exemplo. Pô, mas pode ser que essa noite eu não tenha dormido muito bem. Sim. Meu filho tenha acordado ali 2, 3 vezes na noite, para quem tem filho pequeno. A gente sabe que a realidade da vida, ela nem sempre caminha da forma que a gente quer. Então, a gente tem que fazer as adaptações. Então, pô, eu, enquanto profissional, acho que cabe dentro da minha orientação, pô, Paulo, hoje eu não estou muito disposto para dar esses tiros, não. Pô, vamos ajustar isso aí. Fazer outra coisa. Vamos mudar esse treino, vamos diminuir o tiro, vamos aumentar o tempo. Enfim, fazer esses ajustes para quê? Para que o sujeito continue em atividade, visando a meta que a gente tem ali no curto prazo, e sabendo que essa meta de curto prazo ela vai ser fundamental para o processo como um todo. Ou seja, para que eu chegue nos meus 10 quilos lá daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, acho que a gente tem que direcionar nessa perspectiva.
Não pensar de forma imediata. E aí vou mais longe. Eu acho que muitas vezes as pessoas deixam ou abandonam os programas de exercício físico em função dessa má condução do processo. Ou para mais ou para menos. Na maioria das vezes é para mais. Então, eu tenho que correr muito forte, eu tenho que pegar muito peso. Sempre mais. Eu tenho que fazer muito em quantidade, muito em qualidade, para que eu chegue nos meus objetivos. E a gente sabe que não é assim, cara. Não é assim. A questão é gradativa, o processo... Não diria que o processo é lento, mas o processo ele é contínuo e ele é sistêmico. Então, a gente tem que adotar isso enquanto um padrão de comportamento. A gente tem aí uma regrinha dos 21 dias, né? Se o sujeito conseguir, dentro de 21 dias, estabelecer um padrão comportamental, sem que ele saia desse padrão, a ideia é que ele consiga permanecer nisso, dentro desse contexto, dentro desse padrão, por mais tempo. Então, eu tenho que me situar dentro dessa relação e entender que isso é contínuo. Então, eu vou começar por uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vai chegar um momento que isso vai ser algo normal dentro da minha vida, dentro do meu dia a dia. Então, segundo alguns estudos, já colocam isso dentro de um padrão, assim, de uma média. As pessoas mais rápidas vão alcançar isso aí no 21 dias e fortalecer isso aí, e algumas pessoas de uma forma mais lenta, mas geralmente em média 80 dias. Sim, 2 meses. 2, 3 meses, pô. Exato. É muito pouco. Exato. E aí a gente chega, as pessoas podem dizer, pô, mas isso é utopia. Não é, cara. Eu tenho vários alunos hoje que viajam para qualquer lugar do mundo, que viajam muito, vão de férias e treinam, cara. E treinam, entende? E, pô, se acontecer de na noite tomar um vinho, comer um negócio diferente e tal, no dia seguinte já dá uma segurada, já consegue substituir algum ponto alimentar ali por conta daquela escorregada que deu na noite anterior. Então, entender que o processo é dinâmico, mas que é possível fazer, cara. E que não é, deixa eu trazer para cá, e que não é nem escorregada, né? Sim. Porque faz parte da vida, né? Exato. O escorregado é você sair do padrão de uma forma exagerada, né? Perder esse controle de uma forma exagerada, né? Exatamente. Mas gente, são as coisas que acontecem do dia a dia, né? E que tem que ser, cara. E aí tu falou de uma coisa aí que é massa, que é você não estar do mesmo jeito todos os dias, né? É uma noite de sono que atrapalha, é um momento de estresse no trabalho que atrapalha teu rendimento na atividade física, é um fator hormonal, na mulher é um período menstrual que todo dia está ali, a resposta fica diferente em todos os sentidos, né? Na comida, na atividade física, né? Perde o rendimento na atividade física, fica direcionando para algumas coisas que são fora do padrão alimentar dela, para dar um conforto maior para aquele período que está... A mudança ela é muito abrupta e muito grande, cara. Muito. Então não tem como se manter, velho. Fica muito difícil para manter. É isso. E aí, rapaz, a gente falou daquelas coisinhas toda difícil que eu queria falar agora. Tá vendo aí? Se você for lá no meu histórico lá do Instagram e ver lá a postagem que tem de Meta Smart... Emerson fala muito difícil, você vai ver que tudo isso que a gente falou aqui é o que tá lá. Lá tá mais difícil e aqui tá na linguagem do dia a dia. Gente, é isso aí. E aí eu trazendo para um ponto assim, o que a gente vai falar? E aí eu lancei uma pergunta na internet para a galera contribuir, né? Para trazer de lá o que a gente poderia abordar aqui, né? Mas trazer de lá da pessoa que está lá, do outro lado, querendo escutar. E aí uma menina mandou uma pergunta assim, eu queria saber se o leite é inflamatório e para quem está fazendo uma dieta que é desinflamatória, a pessoa pode consumir leite. Eu disse, amiga, desculpa, a pergunta foi muito bem elaborada e não dá para hoje. Porque isso aí é para uma outra live de 1h30, só com esse tema. E a gente pode falar algumas coisas aqui, logicamente. E eu vou trazer logo um ponto que é muito importante nisso, que é sobre a qualidade do leite, que é sobre os aditivos químicos que estão dentro do leite. E se a gente se perguntar se realmente é esse leite que está trazendo esse prejuízo como leite, como os compostos do leite, ou se são os aditivos químicos que estão lá dentro daquele composto que você toma, na escolha que você faz do produto que você está tomando. E aí são coisas diferentes, né? Porque eu não consigo
as pessoas não são iguais. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior à utilização do consumo do leite, né? Algumas pessoas têm intolerância, não só do leite, mas de outros produtos, né? Que a gente pode citar aqui outros alimentos. A gente pode falar de castanhas, de amendoim, pode falar de ovo, pode falar do glúten. Mas nem todo mundo sofre esse processo. Então, nem todo mundo precisa retirar isso, né, da sua alimentação. Mas algumas pessoas são mais sensíveis. E eu e a esposa, a gente percebeu também que nesse período pós-pandemia, pós-pandemia não, vou falar pós-Covid, algumas pessoas ficaram muito sensíveis no sentido do intestino, né? E começaram a desenvolver algumas intolerâncias e algumas alergias alimentares. E a minha esposa sofreu com isso. Minha barriga ficou bem ruim. Tem uma amiga minha que diz que tenho um bucho de princesa, eu não posso comer qualquer coisa que desarruma aqui a história. E porque geralmente minha comida é muito certinha e às vezes sai ali do padrão e aí dá um BO. Mas a esposa desenvolveu uma intolerância à lactose, né, nesse período. E aí eu tenho percebido várias pessoas desse mesmo jeito. E aí eu fiz um atendimento ontem, é muito engraçado que a gente leva informação, mas a gente capta a informação também do cliente, né? Muito. E aí já é um processo de construção que os dois estão andando ali na elevação do conhecimento. E aí um cara que a família trabalha com comida, ele está sentindo um desconforto, às vezes, quando ele come carne. Ele tem optado muito por comer frango. E aí a cunhada dele disse assim, você não coma muita carne num restaurante que não seja um restaurante muito bom, não, que você entenda o cuidado que esse restaurante tenha com seu cliente, não. Porque eles estão usando aí uma coisa que é um amaciante de carne. E aí eles compram uma carne barata para vender uma carne mais cara, como se fosse uma carne de uma qualidade melhor. E aí é um aditivo químico que está entrando ali dentro da carne, que está fazendo as pessoas que têm uma sensibilidade maior no intestino sofrerem com isso. Um pouco com isso. E aí, cara, essa semana passada, semana passada, a esposa comprou lá para casa uma pasta de amendoim. E aí, gostou? Eu disse, gostei, mas a consistência era um pouco diferente. E aí, ela até falou assim, uma coisa boa, amor, é você falar sobre leitura de rótulo. E aí, compra uma coisa nova, diferente, sei o que eu não conheço, eu vou ver lá quais são os ingredientes, qual é a quantidade de gordura que tem, né? Pra gente entender o que é que a gente tá colocando para dentro. E aí tinha lá um AquaSpread entre os ingredientes. Era uma pasta de amendoim, tinha as coisinhas no amendoim e tinha AquaSpread. O que é isso? Nunca vi isso. Aí vamos pro Google, né? Para ver o que é AquaSpread. AquaSpread é uma gordura trans misturada com alguns óleos vegetais para melhorar a consistência do alimento. Então é uma gordura saturada, que é o que a gente não quer dentro do padrão alimentar da pessoa, né? A gente quer... Ou seja, esse aí já... E aí eu tomei um café da manhã, né? Com esse, nesse dia, mas depois da leitura do rótulo, aí o cara já começa a se afastar. Tá lá. Hoje eu peguei ele, tá cheio, nem eu, nem ela tá comendo. Já tira da lista. Já tira da lista, e eu peguei só para tirar uma foto porque eu não lembrava nem o nome, qual era, né? Uma novidade ruim aí, que bota um nome difícil, você nem sabe o que é e tá consumindo essas coisas, né? É uma pena. Isso é interessante, cara, também, porque esse lance de consumir, né? Às vezes a gente... isso acontece em toda parte. A gente consome muita coisa que não sabe nem o que está consumindo. E eu acho que esse imediatismo que a gente vive hoje e todo esse aparato da mídia que a gente tem acesso aí, as pessoas passam a consumir deliberadamente tudo que encontram que, de certa forma, entre aspas, vão gerar algum benefício, vão trazer algum retorno positivo, mas que nem sempre servem para aquela pessoa, né, velho? Você falou do aspecto da questão nutricional aí, do alimento, dos alimentos, da carne, da pasta de amendoim. Mas se a gente for para o exercício físico, é a mesma coisa. Porque o HIIT, você tinha falado do HIIT. Eu tenho que fazer HIIT todos os dias para perder mais peso, para queimar gordura. Mas talvez essa intensidade de treino ou essa proposta de treino não seja interessante para o seu perfil, entende? Individualidade biológica, cara. Tu sabe que a esteira ela emagrecia mais do que a pessoa que estava no HIIT? Sim. O cara só fazia 10 minutos e a esteira fazia 20, não era? A esteira já emagreceu, a esteira já machucou mais, depois fora da esteira que machucava.
Enfim, a gente tem muitas propostas jogadas aí de todas as formas e que as pessoas captam isso por meio de exemplos que elas consideram positivos, exemplos verdadeiros, mas que nem sempre isso é aplicado, nem sempre não, isso não é aplicado para todo mundo de forma geral. A gente tem que entender o perfil, entender as pessoas, para que a gente possa direcionar realmente as ações que estejam de acordo com o perfil daquela pessoa. Eu acho que muitas vezes, no meio da atividade física, as pessoas deixam de considerar o indivíduo, cara. É meio que receita de bolo, entende? Ah, vou fazer isso dessa forma e coloco aqui, aplico isso para todo mundo. Aí um responde muito, outro não responde nada. Um monte fica ali à margem, perdido pelo meio do caminho e o cara entende que aquilo tá certo e vai perpetuando, cara. Mas a coisa não é bem assim, velho. E uma coisa que é sacrificante, assim, para o que não deu certo. Sim. É que o cara que deu certo fez sucesso, ele que deu errado e o problema tá com ele. Sim, e pior, né? A gente tá falando de mudança de comportamento. Pô, se o processo não deu certo para esse cara, para que eu consiga restabelecer ali, organizar outras estratégias para conseguir atingir aquele cara, cativar aquele cara, para que ele permaneça ou entre num novo processo, vai custar muito mais, vai ser muito mais difícil. Então, é entender isso. Pô, por que as pessoas... Tem gente que odeia atividade física. Você fala de atividade física, o cara diz, não, eu odeio, não gosto de nada, não sei o quê. Com certeza, cara, se você for ver, o cara teve experiências ruins anteriores. Então, o cara meio que bloqueia aquilo. Mas, pô, aquilo tem importância para a vida dele, para que ele possa ter saúde e qualidade de vida. Isso é fato. Isso quem diz não é a gente, não somos profissionais. A gente tem uma série de guidelines aí, uma série de guias, Organização Mundial de Saúde, American College, qualquer um que você buscar, vai ter lá, velho. Atividade física diária, 30 minutos pelo menos, atividade moderada, intensa. E dentro desse leque, uma série de opções para que o sujeito possa se movimentar. E o movimento é importante nesse sentido. E aí, pô, voltando um pouquinho, as pessoas perguntam, mas, Paulo, não tenho tempo, não consigo. Cara, o que você faz? Como é seu dia a dia? Ah, trabalho muito com médicos. Tem alguns médicos aqui, o pessoal assistindo, minha esposa é médica. A gente sabe o dia a dia do médico aí, como é que é. Pô, não consigo, não tenho tempo e tal. Pô, como é que é seu dia? Ah, trabalho no hospital, passo o dia no hospital. Trabalho ali em, sei lá, 2, 3 andares do hospital diferente. Você sobe de escada ou de elevador? Não, subo de elevador. Pô, tira o elevador, cara. Passa a subir de escada. Que diferença. No final do dia, o cara deu 5.000 passos, Emerson. 7.000 passos. Pô, já introduziu uma atividade física, que antes era 0, que passou a ter ali 7.000 passos. O que você vai ver, o cara gastou ali 200 calorias, 300 calorias no final do dia trabalhando, velho. Dentro da rotina. Trabalhando dentro da rotina. Pô, vê que irado. Se eu conseguir estruturar, para além disso, mais 2 encontros presenciais com esse cara, com atividade física direcionada para ele, para a necessidade dele, meu irmão, eu vou melhorar a qualidade de vida 200%, cara. E eu acho que a ideia é nesse sentido, entende? As pequenas metas, as metas alcançáveis, para que, estabelecendo esse padrão, a gente consiga evoluir. É por aí mesmo. A questão nutricional também, eu acho que ela vem associada a isso. Na medida que o sujeito passa a comer algo que ele diz, pô, comi isso, não me fez mal. Não tô com o estômago alto, não tô empachado, tô mais disposto. O cara vai dizer, pô, vou adotar isso pra minha vida, né, velho? Se me faz bem... É a recompensa. Exatamente. É a recompensa que vai fortalecer ali ele repetir isso aí constantemente. Exatamente. Né? Para criar um novo caminho. E às vezes acontece do cara que tinha o costume de tomar uma lá na sexta-feira, tu falou da corrida, os treinos no sábado de manhã cedo. Aí o cara meio que já deixa de encontrar os amigos na sexta, ou vai na sexta, mas já não afunda tanto o pé, dá uma segurada. Isso aconteceu demais ali naquele tempo que a gente estava mais programa lá, que o cara tinha que fazer 16, 18 quilômetros no sábado de manhã, né? E o cara não faz isso porque é obrigado, cara. O cara faz porque ele vê benefícios para a vida dele. O cara diz, pô, velho, eu tô acordando mais disposto, eu tenho eu tô mais ativo durante as atividades do meu dia, eu consigo trabalhar, eu consigo brincar com os meus filhos. Ou seja, isso muda. Então, a mudança de comportamento vem nesse sentido. Rapaz, tem uma coisa muito boa. Deixa eu mudar aqui. Tem uma coisa muito boa que está inserida dentro do teu estúdio. Que é o trabalho de grupo, né?
E a gente percebe como o trabalho de grupo muda comportamentos, Sim. fortalece, né? As conexões. As conexões, né? Assim, era um grupo de corrida que fez muito sucesso durante o tempo, ainda tem aí um monte aí acontecendo. Então, as conexões ali dos participantes não é a coisa... Não se é mais a resume coisa àquilo. do treinamento. Não se resume né? àquilo. É uma outra história. A galera sai dali hoje já conectada com a família para participar dos eventos da outra família que conheceu ali dentro do grupo de corrida, né? E aí me pergunta, pô, o que é que tu acha do CrossFit? Ele disse, pô, eu acho massa. Não, mas tu não acha que machuca? Eu disse, veja... machuca para quem está extrapolando ali, como a corrida vai machucar também. A gente falou como a nas musculação. individualidades biológicas. Exato, com a musculação, se o cara não aplicar legal, também vai machucar, né? Mas, poxa, vamos lá, não tá o boom como estava antes, né? Agora, o momento agora é o beach tennis, né? Sim. Mas, cara, é o mesmo princípio, sabe? É uma atividade em grupo que está conectando pessoas, né? A pessoa está ali não só mais para fazer o esporte, mas para ter uma vida social com os integrantes daquele grupo, né? E aí, se o cara faz de uma forma moderada, inteligente, com acompanhamento de um profissional do lado que está junto com o cara, pô, eu fui fazer uma aula de CrossFit numa academia e aí encontro com um dos professores agora que ele está treinando lá na academia onde eu treino. Pô, para uma aula lá que eu fiz, né? Uma aula para conhecer a história. Pô, muita atenção, sabe? Muita atenção, muito cuidado, a preparação. A montagem da aula, sabe? O cara chegar e aí, ó, tem um alongamento, e aí faz assim, termina com o alongamento, ó, o cuidado com isso aqui. Então, assim, pô, o que é que tu acha do CrossFit? Eu acho massa. E eu acho massa para quem nunca conseguiu fazer nada durante um tempo longo e hoje está ali durante 2, 3 anos, sabe? Cara, toda atividade bem aplicada surte efeito e, meu irmão, tá perfeito, cara. Tá perfeito. É isso mesmo. Eu digo isso no dia a dia, cara. Às vezes eu dou aula na graduação e tenho vários alunos que estão ali dentro desse universo do CrossFit. E às vezes a gente fala, debate sobre lesão, sobre tudo isso. E eu digo para todo mundo, cara, não tem atividade ruim, tem atividade mal aplicada. E aí vai pelo profissional que está aplicando, vai pelos objetivos, as metas que o cara traça para o aluno e para ele, entende? Às vezes o treinador, ele se coloca ali no lugar do aluno, mas ele não entende quem é o aluno dele. E então a meta que o professor estabelece não vai ser atingida, cara. Porque a individualidade daquele aluno não comporta aquele tipo de trabalho. Isso é muito interessante no dia a dia. Muita gente chega, pô, eu quero hipertrofiar, quero ficar gigante. Cara, mas o seu perfil, até certo ponto, não condiz com esse nível de hipertrofia que você quer atingir. Não de uma forma natural. Entende? A gente tem que entender isso também, velho. Porque as pessoas muitas vezes visualizam as coisas e traçam ali objetivos e metas que não são compatíveis com aquilo que é real para a vida delas e para o perfil delas. Então, pô, qualquer que seja a atividade bem direcionada e as conquistas, as conexões feitas dentro dessa atividade, quando elas conseguem ser perpetuadas ali, que você falou, a relação que extrapola a atividade, que vai além da atividade. Estou ali jogando beach tênis, mas depois eu já, sei lá, vou passar um fim de semana na praia com minha família e a família do meu parceiro que está ali jogando. Então, estabeleço ali conexões que vão se perpetuar e que vão ser de extrema importância para esse aspecto comportamental geral. Então, isso é fundamental. Pô, sei lá, o grupo de corrida deve ter o quê? Quase 20 anos que a gente começou naquilo. Acho que tem 18 anos. Pô, as pessoas, cara, se conectam até hoje a partir daquele encontro ali, velho, a partir daquilo. E pessoas de segmentos totalmente distintos, cara. E eu acho que isso que é interessante para quando a gente fala de qualidade de vida, de saúde e qualidade de vida. A nutrição, ela embarcou numa história dessa com o vigilante do peso, né? Tem um conceito muito parecido ali também, né? De estar um grupo conectado, né? E com encontros, né? Porque a pessoa tinha que ir lá para fazer as pesagens. Exatamente. É a história do grupo, né? O grupo conduzindo. Isso fortalece. Um puxa o outro. Exatamente. E o CrossFit é um exemplo disso extraordinário. Acho que tem um conceito aí, eu não sei explicar as teorias direito, autores e tudo, mas fala de... Se você passar por uma pessoa que está no meio da rua olhando para um alto de um prédio parado ali, e aí vai ter um segundo que vai parar, também para perceber o que é que está acontecendo ali, vai ter um terceiro e de repente está uma turma ali que não sabe nem o que sabe nem qual é o motivo e está todo mundo parado no meio da rua olhando para cima porque um está copiando o outro ali, tá, né, no mesmo padrão.
E o grupo conduz dessa forma também, né? O grupo dentro da atividade física também conduz dessa forma. Tu mandasse um vídeo para mim, mandasse um vídeo para mim da turma fazendo uma aula lá no aquecimento, fazendo uma corrida estacionária, né? Sim. Rapaz, deu saudade do grupo de corrida, viu? Naquela hora ali, né? Que o estúdio tá bonito, cresceu lá, né? Tá massa, estúdio. tá massa. E aí encontrei também umas carinhas aí que eram do grupo. O André Caula tava lá nesse dia do treino, então eu encontrei umas carinhas aí que era de corrida também, do tempo da gente. Cara, é muito massa. Aí eu trabalho muito no 1 a 1, né? Eu trabalho muito no 1 a 1, eu trabalho diferenciado, personal trainer, bacana, os resultados alcançáveis são muito bacanas, assim. Mas a história do grupo também é muito bacana. E eu me lembro um tempo que eu tinha várias alunas que eram amigas. E aí elas treinavam meio que em subgrupos, assim. 2 treinavam no mesmo horário, aí outras 2 treinavam no horário, mas elas eram amigas. E aí, vez ou outra, rolavam as histórias assim, né? De 6, 7 pessoas que a gente marcava no final de semana para fazer uma história, para correr na rua, para fazer um treino de um circuitão. Pô, muito massa. Muito massa. É, cara. E eu acho que para comportamento, cara, para saúde e qualidade de vida, que é o público que a gente lida aí no nosso dia a dia, isso é fundamental. Essas conexões são fundamentais. Se a gente vai falar de atleta de alto rendimento e tal, aí é outra pegada, é outra história. Mas pro nosso dia a dia, acho que tem que conduzir as ações nessa direção. Não tem como ser diferente, cara. Tu falasse um negócio aí de atleta de rendimento, e aí eu me lembro que quando a gente começou lá no grupo, a gente desenvolveu uma metodologia para fazer a avaliação e as prescrições, tudo baseado em conceito científico. Nas evoluções da carga, na progressão, da semana a semana. O controle de carga. No controle de carga, nos testes. E a gente começou a machucar muita gente no início, porque era tudo para atleta de rendimento aquilo ali. Quando a gente partia para o padrão de um... A literatura era linda. Era linda. Na teoria. Na teoria, tudo era muito lindo, cara. E aí, na hora que a gente botou aquilo ali, aplicou aquilo ali, toda aquela ciência para um atleta recreativo, amigo, a carga foi muito alta. E aí a gente teve que reajustar tudinho, cara. E aí, como é que a gente faz? Eu não tinha uma referência, porque todas as referências são do mundo do treinamento esportivo, mano. E aí, como é que a gente faz? E aí eu me lembro que era assim, era um artigo que saía na revista ali, falando sobre corrida e volume. Era um teste que tinha no... Galera, a gente tá falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí, a gente saiu juntando, pegando... Foi um pano de retalho, assim, um quebra-cabeça, assim. Pega uma informação aqui, junta com essa informação, junta com essa, faz esse teste, muda até o teste. Faz as continhas, pega um livro tal que tem a informação. E a gente montou uma história nossa que era assim... O cara fazia um teste de corrida de 5 quilômetros... Tinha várias metodologias diferentes de treino dentro da semana. Então, o cara tinha um treino que era intervalado longo, o cara tinha um treino que era intervalado curto, tinha um processo que era treinar na areia fofa, tinha corrida de ladeira, subida e descida, tinha um treino longo final de semana, tinha treino contínuo. E cada treino desse, a pessoa tinha uma velocidade específica para cada treino. É diferente, de subir na esteira e dar pancada todo dia, fazendo 30 segundos e parando 10 segundos e fazendo 30 segundos. E qual é a carga? Qual é o teste? Não tem. Sobe e faz teu máximo. É diferente. Cara, isso aí é interessante pra caramba. A gente tem uma diferença entre máximo e entre ótimo, né? São perspectivas totalmente distintas. A gente, às vezes, pensa que a gente tem que fazer o nosso máximo, pegar o máximo de carga, correr o mais rápido possível. Mas nem sempre esse máximo, nem sempre não, na grande maioria das vezes esse máximo não é o ótimo. O que a gente entende por ótimo? É aquilo que eu preciso para a minha realidade, para os meus objetivos, para o meu goal, para o meu foco. Isso funciona, é interessante pra caramba, isso funciona dentro do treinamento, tanto para o lado do alto rendimento, do atleta de alto rendimento, quanto para o público geral que a gente atende aí, que a gente está conectado no nosso dia a dia. Por que eu digo isso? Muitas vezes... o atleta, sei lá, de basquete, de vôlei, de futebol, o cara não precisa desenvolver o máximo dentro dos padrões de força que ele tem, o cara não precisa aumentar a altura do salto vertical dele, da potência de membros inferiores dele, o máximo que ele puder, se aquilo não for aplicado e transferido para o que ele precisa realizar dentro das ações específicas, dentro do campo, dentro da quadra e assim por diante. Trazendo para o público geral, os não profissionais, os atletas não profissionais, é a mesma coisa, cara.
eu tenho que potencializar dentro da individualidade do sujeito para os objetivos, para as metas que eu tenho de curto, médio e longo prazo. E isso não envolve necessariamente eu explorar ou eu desgastar aquele cara o máximo que ele tem para dar para mim, entende? A gente sabe ver isso, que eu trabalhar com um sujeito sempre ali no limite, próximo de extrapolar o limite, ou extrapolando um pouco e voltando, a tendência daquele trabalho ir por água abaixo é muito grande. E é o que acontece nessa perspectiva de trabalho que você colocou aí. É o que a gente, de certa forma, fazia sem saber. Exato. Eu coloquei ali um programa que, pô, aquele público, aquela turma não comporta aquela demanda de trabalho, cara. E eu tenho que entender isso. E entender que é muito melhor eu trabalhar o ótimo, no sentido de eu preciso que esse cara faça o quê? Eu preciso que ele corra. Ah, ele vai correr o quê? Eu preciso aumentar a resistência dele para uma corrida mais longa. Então, ao invés de eu estipular aí um pace para que ele corra os 5 km, pô, faz os 5 km, cara. Depois que fizer os 5, chegou nos 5, demorou 1 hora, Paulo. Tá massa, fez os 5, não fez? Tá, vamos estabelecer agora pequenas metas para a gente melhorar esse tempo. E assim a coisa vai evoluindo. Progressão de carga na musculação, mesma coisa, cara. Mesma coisa. Por que eu preciso pegar 100 quilos no supino, velho? Entende? Talvez se eu trabalhar com 50 quilos, eu vou preservar muito mais esse cara e vou chegar no mesmo fim, velho. Entende? É isso. É isso. Então a gente tem que entender esse processo e partir nessa vertente. Eu acho que isso é interessante. Lá no estúdio a gente tem uma metodologia de trabalho que vai muito nesse sentido. A gente tem uma programação semanal, então, de certa forma, todos os alunos estão inseridos nessa programação semanal, mas dentro dessa programação semanal a gente tem as individualidades. Então, a gente trabalha com pessoas com públicos especiais diversos. Então, eu tenho lá lesão de coluna, eu tenho lesão de joelho, eu tenho cardiopata, eu tenho atletas amadores, que são os triatletas, que são os corredores de rua, tenho os surfistas. Então, eu tenho um leque de pessoas bastante variado e eu direciono para potencializar as ações que são necessárias para esse sujeito aplicarem nas atividades dele. Para o cara para o médico poder trabalhar e ter uma vida social e ter uma vida com saúde e qualidade. Para o triatleta poder fazer as atividades, as ações dele dentro do triatlo, não se machucar, conseguir chegar nos objetivos dele, atingir as metas. Mas isso pensando a médio e longo prazo. Então, eu quero ter o cara inteiro durante o máximo de tempo possível. Sempre. Sempre. Então, a ideia é essa, velho. Mais ou menos a ideia é essa. Ideia, né? Vai acontecer os contratempos ali, né? Que são normais. Né? É normal. Isso é normal em qualquer atividade. Isso é normal em qualquer atividade. Mas se você conseguir, de alguma forma, preservar esse sujeito dentro de mecanismos que são de acordo com esse sujeito, meu irmão, você vai perpetuar aí o trabalho. Tanto é que a gente tem alunos aí, eu tenho alunos de 15 anos, cara, que treinam comigo, que correm, que fazem meia maratona, e se você for perguntar para ele, você teve quantas lesões nesses 15 anos? Nenhuma, velho. Eu tenho uns alunos aí que a gente precisa até conversar. Deixa eu olhar aqui na cara dele agora. A gente precisa até conversar, né? Que faz muito tempo. Não precisa citar nomes. Não, sem citar nomes, mas eu já tô aí na herança também, né? Faz muito tempo. Bota meu nominho aí, vá. Tu falou uma coisa massa, assim, que na metodologia SMART lá, que era a história que a gente queria conversar, que eu propus, assim, como uma ideia, que é um acrônimo onde cada letra da palavra SMART ela representa uma coisa, certo? Que está baseada em você alcançar seus objetivos, aplicando ações, na verdade. Então, o S é de específico, então você especificar essas suas metas, como é que vai ser, o M é de mensurável, o A é de alcançável, e você falou de uma coisa, e aí o R é de relevante. E aí quando eu chego no relevante, eu gosto muito de colocar assim, é uma coisa que é relevante para a pessoa como objetivo, mas tem que ser tolerante, né? É aquela história de trabalhar sempre no alto ali. O máximo e o ótimo. É difícil, cara, né? Tolerar isso por muito tempo, né? Então você tem que encaixar uma coisa que seja uma meta que seja bacana e relevante para ele dentro daquilo que ele quer,
né? Se é uma prova que ele quer, se é um corpo que ele quer, se é um emagrecimento que ele quer, mas que ao mesmo tempo que ele consiga aplicar Exato. isso, né? Que não seja um sofrimento para ele. Permanecer no processo. E permanecer, né? E aí, isso, e a gente tá delegando muita coisa para os outros também, né? Dentro do processo, né? Essa história de comida pronta mesmo é uma delas, né? Sim, as facilidades As todas. facilidades da vida, né? Que é típica do animal isso, né? E o ser humano como um animal, assim. Porque se a gente pega um animal selvagem e coloca ele dentro do zoológico, o comportamento vai ser o mesmo, pô, da gente. O cara vai passar lá, ele vai estar sentado, porque ele tem a comida lá que o cuidador dele vai entregar em determinada hora, né? Ele não precisa mais estar fazendo estripulias para conquistar a fêmea, né? Porque só tem ele e a fêmea lá, e aí quando der aquele... Vou me mexer pra quê, né? Mexer pra quê, né? Exato. E aí tá acontecendo a mesma coisa. E aí a gente, como ser mais inteligente, né? Exato. A gente descobriu que isso aqui é muito melhor pra gente. E o cara que vende, sendo mais inteligente ainda, quer vender pra gente isso. Vai nas fraquezas. Né? Vai nas fraquezas, exatamente. Então, pô, é muito prático, né? No dedinho ali, pô, ir atrás da comida, né? E aí isso é uma coisa que desvirtua muito esses meus clientes do lado da nutrição, né? Poxa, trazer essa pessoa de volta para a cozinha, e toda vez que eu coloco o plano alimentar dela ali, eu sempre introduzo alguma coisa para ela fazer, né? Na cozinha. Coisas que são muito fáceis de fazer e vão fazer parte do cotidiano alimentar dela, né? Trazer essa pessoa de volta para a cozinha, né? Pedir menos. Você não sabe o que é que está pedindo. Você não sabe o que é que está pedindo. Você não sabe qual é a preparação, não sabe qual é o produto que ela está usando. Se você fizer na sua casa, você sabe o que foi que você comprou, se você comprou orgânico, se você não comprou, se você está botando manteiga, se você está botando outra coisa, né? Margarina. A qualidade, velho. A qualidade, as escolhas. As escolhas é você que Isso faz, né? Não é outra pessoa que está escolhendo por você. Isso é fato. Ô, Paulo, não tem como a gente fazer uma coisa junto, não, assim, de atividade física e nutrição, pra gente botar pra uma galera aí, acompanhar a gente num grupo, já que a gente falou tanto em grupo, e aí, de repente, a gente criar uma coisa que seja dieta e atividade física por um período. Vamos criar um programa. Né? Fazer um programa desse. Associando Essas coisas. Dieta e atividade física. E estabelecer pequenas metas. Sim, sim. Eu vejo hoje uma conexão muito grande que tem uma facilidade, e a pandemia mostrou isso pra gente, que é essa conexão online com as coisas, né? Em vez de ser só o físico e presencial, eu tenho feito... Essa semana mesmo eu fiz uma consulta de uma menina online, que ela estava programada para ir na sexta, e aconteceu uma coisa, ela não podia ir, queria ir na quinta, não tinha vaga. O próximo final de semana eu vou viajar, viajo na quarta-feira, não ia estar aqui. Essa consulta da menina ia ficar para daqui a 15 dias. A dieta dela estava pronta, porque ela já tinha respondido os depois questionários. Depois do São João, aí já era também. Acabou. E aí eu disse, vamos fazer a consulta online. Não tem. Qual é a diferença da consulta online para outra? Uma avaliação de composição corporal, né? Acho que você vai fazer, a gente faz um acompanhamento de peso, que é semanal. Na verdade, na semana a gente tem um controle de dois pesos, um da segunda e um da sexta, para a gente entender o que é que está acontecendo da segunda até a sexta-feira, que é tudo muito dentro do padrão e bonitinho, e o que é que está acontecendo da sexta para a segunda, que é onde tem as saídas, onde o movimento social acontece, né? Onde você tem uma probabilidade maior de fugir daquele padrão alimentar que a gente propôs. E aí a gente fez uma consulta de 1h30, quase 2 horas, assim, na internet, com o Meet, e aí eu compartilho a tela com ela das coisas, do prontuário dela, para a gente discutir em cima do prontuário, para a gente discutir a suplementação que ela vai tomar, para a gente discutir a dieta, se cabe ou não. Funciona perfeitamente, perfeitamente, entendeu? E aí a gente precisa também se conectar a isso e abranger mais gente também, né? O alcance é muito maior. O alcance maior de pegar pessoas que acham que não é possível, né? E a gente trazer para o grupo e mostrar que é possível, mostrar essa possibilidade. Vamos fazer uma ação nesse sentido. Vamos mexer lá, mexe com os teus, que eu mexo com os meus. Vamos estabelecer aí um programa. Faz essa história. Associando nutrição e atividade física. São as coisas que são casadas, né? Exato. Não dá para separar. E conseguir compor aí uma mudança de comportamento, cara. Tem uma coisa que chama hábitos angulares, que é você se conectou com a coisa, atividade física, porque quer mudar, quer ganhar saúde. E aí você vai atrás dos hábitos angulares depois de um tempo. Depois que você conquistou e fortaleceu aqui, aí você quer fazer uma dieta.
aí você quer melhorar o padrão de sono, aí você quer mexer com alongamento e meditação. Diminuir os níveis de estresse. Diminuir o estresse. Exato, né? exato. E aí, poxa, o conjuntão ali vai te fazer... Quando o ciclo vai fechando, fica lindo, cara. Fica lindo. E a ideia é essa. E passar pro pessoal, cara, que assim... entender que é um processo. É um processo. E a gente tem que vivenciar esse processo dentro das etapas. Porque eu vejo no dia a dia, em relação à atividade física, a nutrição também já está associada, com certeza. Paulo, não tenho tempo de nada, não consigo fazer nada, não gosto. Cara, muda pequenos hábitos, entende? Eu brinco muito que eu vejo na escola, o pessoal vai deixar os filhos na escola, tem que deixar o filho de carro dentro da sala, né, velho? Parece que o cara vai entrar com o carro na escola. Pô, cara, se você parar teu carro 100 metros ali, um quarteirão ou dois, descer e caminhar até a porta da escola e deixar seu filho e voltar, você já vai estar caminhando 200 metros ali num dia. Às vezes, se sair de casa andando para deixar o filho, que é próximo do colégio, o cara gasta menos tempo do que ir de carro e pro não colégio faz, deixar cara. o filho. E as pessoas não fazem. As pessoas preferem ficar dentro do carro no trânsito, velho. Entende? Ouvindo notícia ruim, se contaminando ali de tudo, de que é coisa ruim, que é trânsito, é notícia ruim, é o estresse da hora, né? Que eu tenho que deixar, tenho que ir trabalhar e tal. Pô, vamos estabelecer pequenas mudanças que vão ser significativas. Então, esse 200 metros por dia, no final da semana, eu tenho ali 1 quilômetro de caminhada. Pô, não fazia nada, eu tô caminhando 1. No final do mês, eu tenho 4 quilômetros, cara. Entende? E ver como as coisas são interessantes. Pô, a alimentação é a mesma coisa. Você pode falar melhor do que eu. Pô, será que eu preciso realmente comer para me empanturrar todas as minhas refeições? Entende? Será que eu estou escolhendo os alimentos certos? Então, isso tudo faz diferença. E as pessoas fazendo essas pequenas mudanças, o cara vê que é possível, cara. Ou a fome e saciedade, aí tu falou uma palavra muito, uma duplinha aí que Total. É fundamental aí. Eu não dou tempo pro meu cérebro saber que eu me alimentei, né, velho? E aí tem vários hormônios que estão conectados com isso aí, né? E aí eu não paro de comer nunca, cara. Só o fato de você comer mais lento, Sim. você já cria a possibilidade de determinados hormônios começarem a atuar no seu organismo para dizer, opa, tá bom, amigão, já tá saciado aí, pensa direitinho, tu não precisa mais dessa comida. Exato, né? Exato. Isso tudo faz diferença. Eu acho que a gente tem como fazer um protocolo aí, estabelecer um programa que abranja tudo isso. E vamos botar a turma para se movimentar e aí, se alimentar galera, melhor. Vocês querem? Quer? Se quiser, bota aí, eu quero. Vai ser interessante. Participar desse programa que a gente vai abrir. O que é que tu acha aí? Com quantas pessoas? Já tiveram aqui algumas que falaram que estão dentro. Quantas pessoas? 15? 10? 15, 20, né? 15 a 20 pessoas. Né? Vamos lançar. Vamos sim. Vamos lançar isso. Vamos lançar o projeto pro verão. Né? O verão aqui começa em setembro. Não sei como é essa conta não, mas começa em setembro. Dia 7 de setembro é a abertura do verão. Às vezes chovendo. Mas aí a gente tem julho, agosto, setembro. Ó, vai 3 meses para se conectar com isso aí, com esse corpinho bonito. Mas o corpinho bonito é consequência. Porque a gente está tratando saúde, na verdade. E o que a gente mais enxerga é o físico. Né? É fácil de mensurar o físico. A gente olha para o espelho, olha para a calça, vê que a calça está mais folgada, bota uma roupa que antes não ficava sensual e agora está sensual. E aí essa resposta ela é muito bacana, né? Mas a gente está também modificando lá dentro várias coisas, né? Está ajustando os hormônios, está ajustando a glicose, colesterol elevado, nível de estresse, toxicidade dentro do organismo que a gente está diminuindo. Que é o que vai fazer diferença lá na frente. Um monte de coisa. Ó, agora atendi uma menina, com 1 semana ela mandou uma mensagem para mim dizendo que melhorou. E ela tá na menopausa, e aí tá difícil dela dormir, tem uns fogachos. E aí ela mandou uma mensagem para mim dizendo que conseguiu dormir 8 horas direto. A primeira vez em algum tempo, desde que começou esse processo, ela conseguiu dormir 8 horas direto no final de semana. Que durante a semana é mais complicado, né? Por causa do trabalho, ela começa cedo. Mas aí ela disse assim, mudou várias coisas da minha vida. Não foi só o sono, que já muda o padrão geral, sim, né? Em relação à comida, né? Descanso. A forma de você ver a vida, física, cara, né? já muda.
E aí, com uma semana, ela já conseguiu observar um monte de coisa. Quer dizer, porque ela estava fazendo um monte de coisa errada. E você entra no ciclo dessas coisas erradas e às vezes não consegue sair, né? E aí, basta ter uma pessoa com um olhar assim, mais profissional, né? Que te encaixe dentro da programação, sem fazer muitas mudanças drásticas na tua rotina, para tu conseguir os objetivos. Minha mulher botou aqui, ó, biquíni de lacinho 2024. Eu vou adorar, pô. Tô de acordo totalmente. Branco. Tô de acordo. Aí, branco. Vamos providenciar isso. Ó, e aí, estamos chegando aí uma horinha. Estamos chegando. Né? Estamos chegando. Vamos se despedir. Foi bacana, velho. Foi top. Hoje, nas apresentações aqui, a gente começou com as apresentações muito superficiais e aí, para eu acho que deixar mais conectado, né? Eu acho que a gente começa a falar demais sobre a gente no começo e aí as pessoas ficam, pô, e vai começar que hora? E vai começar quando? Eu já esperei 5 minutos e não começou, a gente já entrou direto no assunto para deixar a pessoa conectada aqui com a gente e aí depois a gente se apresenta. Uma prova teste também. Né? Foi. Primeira vez da gente. A gente tá precisando até de nome aqui, porque como isso vai virar uma coisa que vai ter frequência, a gente tá precisando de um nome aqui para, se vocês puderem sugerir. Minha esposa é muito boa nisso. Os apoios também. Os apoios são importantes. Exatamente. E aí, se vocês puderem sugerir aí algum nome pra gente fazer essa brincadeira aqui de uma forma mais sistemática aqui, botar numa frequência aí, sei lá, de pelo menos a cada 15 dias, a gente manter um encontro desse para vir aqui trazer conteúdo bacana para vocês. E aí vocês falem, tá? Paulinho é preparador físico, é professor de educação física, é preparador físico lá do basquete, do esporte, foi durante... Dá licença, peraí, eu deixei se apresentar. Não, tem que apresentar agora? Pô, o final, a apresentação é no final. Não, agora. A gente cara, mudou, agora a gente colocou isso. Pô, eu sou preparador físico, mas eu lido com movimento, cara. Eu levo o movimento para as pessoas por entender que o movimento tem uma diferença e tem uma influência significativa na vida de todo mundo. Então, seja com um atleta profissional buscando o rendimento dele ali dentro da quadra, dentro do campo, seja com o público mais geral, que é o que a gente lida no dia a dia, para buscar saúde e qualidade de vida, isso tudo que a gente fala no nosso dia a dia. A minha ideia é levar movimento com qualidade e mostrar a importância disso para que as pessoas possam viver melhor, cara. E tu dá aula em faculdade também, é? Dou aula na graduação também. Basicamente, eu levo esse movimento de 3 formas. No alto rendimento, com atletas profissionais. Tenho um estúdio e dou um treinamento mais individualizado, seja em pequenos grupos ou particular, dentro do estúdio e fora do estúdio. E trabalho na graduação também de educação física. Já tem 10 anos que eu estou na sala de aula. Graduação, pós-graduação, formando aí essa turma que está indo aí para o mercado agora. E é isso, pessoal. A gente está à disposição. Quem quiser procurar mais informações, pode ir lá na rede social Movere Funcional, tá? Movere Funcional, MOVERE Funcional, ou VazPH, VAZPH, pode procurar lá mais informações. Quem quiser chegar no estúdio também, estão convidados, podem chegar lá, fazer uma aula experimental e ver como é que a coisa funciona, ver como acontece. E, para além disso, procurar a gente aí nas mídias e a gente está à disposição para ajudar no que for possível, certo? Então, a gente vai ser mais atuante agora nas mídias sociais com conteúdo que é bacana para vocês, tá? Seu processo aí de qualidade de vida e bem-estar, que é a proposta da gente, certo? Sem modismo, tá? Baseado em fatos e evidências também, que é importante, mas é que a gente entende também que algumas evidências científicas não cabem para todo mundo, que nada é 100%, né? Aí, a gente citou aqui a história do planejamento lá que a gente tinha no grupo de corrida, tudo baseado na ciência, e não deu certo o grupo da gente, e a gente teve que mudar isso, né? Ir atrás de uma coisa nova que representasse a gente naquele momento. Eu trabalho com treinamento personalizado, eu sou nutricionista também. Eu tenho essa minha pele preta, esconde um pouquinho a minha idade. Um pouquinho mais que eu. Mas eu tô aí há 26 anos aí na área da atividade física, um pouco menos na área da nutrição, mas o que me levou à nutrição foi justamente o fato de, às vezes, não concordar com alguns protocolos que alguns nutricionistas utilizavam. Eu tenho alguns pensamentos
E aí surgiu a oportunidade de eu estudar nutrição, e aí eu fui para nutrição para tentar agregar isso aí, as duas coisas, né? E aí não dá para fazer essa coisa aqui sozinho, a gente trabalha sozinho, é diferente. A gente está falando aqui de ter um grupo, de ter um parceiro, né? E aí eu vim aqui com o Paulinho, que é um parceiro antigo, para a gente colocar essa ideia nova, assim, de trazer conteúdo. E aí eu vou fazer isso com ele aqui. A gente pode inserir até outras pessoas, outros profissionais, tanto da área de educação física quanto da área de nutrição ou áreas afins, né? E aí, como a esposa é médica, tem um conceito ali com alguns médicos envolvidos, de repente trazer um médico aqui para falar alguma coisa, trazer alguém da área da psicologia ou terapia, para também, já que a gente está falando em comportamento aqui, e aí trazer uma pessoa mais especializada nessa área também para falar, abordar um pouco sobre essa mudança de comportamento que podem ajudar vocês aí na conquista dos objetivos, certo? Eita, falei rápido que só foi o tempo aqui, tá? Então, galera, pô, valeu. Brother. Vou agora, assim, só pra gente se despedir aqui, a gente de selfie aqui, ó, de selfie. Pô, valeu, Show de obrigadão, bola, pessoal. viu? Bom final de semana, até. Agora Até a próxima. eu preciso mostrar o profissional aqui também que tá ajudando a gente aqui, pô, no processo aqui, ó. Olha aí, ó. Valeu, Show de gente. bola. Valeu, pessoal. Obrigado, Abraço. hein? Até mais. Bom final de semana. Valeu. Show.